Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento. Hoje nós vamos ter o nosso palestrante da casa já, Edson Moura, colaborador do Centro Espírita aqui do Amor e Luz. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco, mas antes disso nós vamos fazer a leitura do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, e depois disso eu vou trazer o Edson para fazer a oração e já começa a palestra para a gente. Pode ser, Edson? Então tá bom. Alguém quer ler? Alguém está inspirado para fazer a leitura? Frank, por favor. E depois eu volto mais tarde. Bom dia a todos. Lição número 74, Mãos Limpas, do livro Caminho, Verdade e Vida. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia de Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que um amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados cargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Que assim seja. Bom dia a todos. Vamos, nesse instante, fechar os olhos, recolhermos em nossos corações e pedir ao Mestre Jesus que nos acompanhe, nos abençoe, nossos pequenos intentos de colaborar em sua obra. Sabemos, Senhor, que são pequenas migalhas ou pequenas gotas neste oceano de necessidades, mas aqui estamos dispostos, como sempre, a aprendermos a servir
e servir mais. Console-nos, Senhor, abençoe aqueles que passam por maiores dificuldades que as nossas, em todas as regiões do nosso planeta, e fique conosco, hoje e sempre. Então, gostaria de convidar a todos, vocês aqui presentes, aos internautas que nos acompanham nesta manhã de domingo, para que possamos estudar o tema aqui proposto: acalma-te, a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível são palavras de Jesus, que Mateus, no seu capítulo 19, versículo 26, assim registrou. E por que precisamos acalmar? Precisamos nos acalmar para sair do estado de tensão, daquele estado de 220, daquele estado de estresse, desse momento em que a ira, a raiva, às vezes a revolta, a inconformidade vai nos sequestrando, emoções sequestrantes que vão nos impedindo o raciocínio, a lógica, o pensamento claro, lúcido. Então, para que a gente possa chegar a um entendimento da proposta trazida pelo evangelista, é preciso que a gente se acalme. E para pensar neste processo em que a vida nos conduz, nos leva por caminhos tão diferentes e tão interessantes, né, para todos nós, eu gostaria de ler uma poesia proposta por Portia Nelson em seu livro The Romance of Self-Discovery, o romance da autodescoberta, em que ela se inscreve: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim, eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Ando por outra rua. Então, nessa proposta, a gente poderia aqui debruçar por várias interpretações, mas hoje eu gostaria de conversar com todos vocês sobre esses buracos, sobre esses acidentes na estrada, sobre esses vales que às vezes nos deparamos em nossas vidas. O que eles significam? Às vezes esses vales nos levam a situações abismais, aquelas situações em que nós nos prendemos e percebemos que nós estamos no fundo do poço, abatidos, combalidos, sofridos, desencorajados. Criamos, às vezes, para nós mecanismos de autoflagelação, mecanismos em que a gente começa a se boicotar dentro do processo do viver, de ser feliz, de ser integral, e o sofrimento alaga-nos por demais. E aí nós lembramos que Davi, no seu Salmo 22, assim disse: meu Deus, por que me abandonastes? Por que ficas tão distante? Por que não me ouves
quando eu grito pelo seu nome. Quantas vezes a gente se levanta e percebe e conversa com Deus, dizendo: Senhor, por que me abandona? Por que me deixa sozinho nessa caminhada? Por que essa dor me constrange tanto? Nós também recordamos que Jesus, conforme os evangelistas Marcos e Mateus também registraram, ele também expressou: meu Deus, por que me abandonastes? E nós lembramos disso porque foi justamente ali antes dos fenômenos, dos acontecimentos, das situações que aconteceriam até a sua crucificação. Mas então perguntamos: será que Jesus sente o sofrimento, sente esse abandono, tem a sua fé fissurada, tem a sua fé questionada, fragilizada em algum momento? Ele também sente que Deus o abandonou? Será que é exatamente isso que Jesus está pensando ou está nos propondo nessa passagem? E então a gente recorre ao Livro dos Espíritos para compreender quem é Jesus. Vamos recordar que Allan Kardec, ao iniciar o seu trabalho doutrinário, o seu trabalho de organização da doutrina espírita como fundador do espiritismo, ele não tinha ideias preconcebidas. Não trouxe de imediato a ideia estabelecida de que Jesus fosse realmente aquele ser de maior revolução na Terra. Ele não tinha como referência ao iniciar o seu trabalho qualquer ideia pré-concebida que já pudesse endereçar Jesus como este ser de referência, guia e modelo. Em realidade, estudando a obra, a gente percebe que ele alcança essa conclusão a partir desses estudos e da revelação dos espíritos. Então, se nós formos lá visitar o item número 100 de O Livro dos Espíritos, Kardec nos propõe a escala espírita. E aí vocês vão lembrar que nessa escala espírita nós temos 3 ordens. A ordem dos espíritos imperfeitos, ou terceira ordem, a ordem segunda, que é os espíritos bons, a ordem dos espíritos bons, e a primeira ordem, que é a dos espíritos puros. Os espíritos imperfeitos, eles se caracterizam por ligar-se, por estar extremamente influenciado, dominado pela matéria e pelo desejo de fazer o mal. A ordem dos espíritos bons são aqueles que sentem de alguma forma a influência da matéria, mas já desejam fazer o bem. E a ordem dos espíritos puros são aqueles espíritos que não sofrem a influência da matéria. Vamos pensar em que ordem nós nos encontramos. Você já sentiu ciúme alguma vez? Até hoje. Inveja? Será que de vez em quando bate uma inveja de alguém? Será que a gente viu algum passo da nossa estrada e sentimos inveja de alguma característica de alguém, de algum vizinho, de algum familiar, de algum amigo, de um colega de sala de aula? Será que a gente já desejou mal para alguma pessoa, de alguma forma? Será que a gente já agiu com egoísmo, defendendo a nossa parte primeiro e os dos outros bem depois? Será que a gente já fez escolhas tomando em conta nosso orgulho e nossa vaidade? Bem, se você se enquadrar em qualquer um desses aspectos, bem-vindo ao Clube dos Espíritos Imperfeitos. Estamos todos nós juntos nessa. Somos espíritos nessa categoria. Mas quando nós falamos de Jesus, aí vamos perceber que Jesus não se encontra nessa categoria. Na questão 622 de O Livro dos Espíritos, vai perguntar Kardec:
confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei, de revelar a lei divina? E os espíritos responderam, indubitavelmente. Deus envia espíritos superiores para que possam revelar as suas leis e promover o progresso da humanidade. E aí Kardec vai na questão famosa, na 625, questionar qual o tipo mais perfeito, ou seja, dentre todos esses espíritos superiores que nós já conhecemos, desses espíritos que são os missionários, ou podemos chamar de profetas, desses colaboradores mais evoluídos, qual seria o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo? E a resposta foi curta e objetiva: Jesus. Jesus, pelo que os espíritos nos revelam, Jesus pertence à categoria de espíritos puros, foi o único espírito puro reencarnado aqui no planeta Terra, é o espírito, de longe, o mais evoluído que nós conhecemos. É aquele capaz de dizer, eu e o Pai somos um, no sentido de sua imensa sintonia com as leis divinas. Então, nós não podemos interpretar, meu Deus, por que me abandonastes, dentro das perspectivas do espírito imperfeito. Se Jesus é o guia e modelo, tudo que ele fez, tudo que ele nos trouxe de ensinos é um processo didático, faz parte de um processo de ensinamentos. Então, quis nos mostrar nessa lição Jesus que vamos deparar com dores, vamos deparar com aflições, com situações em que nós nos sentiremos sozinhos, na solidão, no abandono, no sofrimento. Mas segue Jesus nos ensinando que precisamos cumprir com os nossos deveres até a crucificação. Então, nos ensina nesta lição, Jesus, que a dor vai aparecer para nós porque nós estamos num plano de provas e expiações. E não há como vir para esse plano ou obter essa permissão de vestir o corpo de carne temporariamente para as experiências terrestres sem que considerarmos que vamos vivenciar provas e expiações. Mas cabe a nós seguir o caminho reto do cumprimento dos nossos deveres até a crucificação. A cada um, tomai a sua cruz, não olhai para trás e seguir em frente. Então, a lição nos mostra que nos cabe, nesses chamamentos, nessas sequências de vida, nós estarmos sempre dispostos ao processo de servir e servir mais. Aceitar, por vezes, os desafios desse buraco escuro, desses vales escuros, para aumentar as nossas próprias forças, robustecer a nossa fé, a nossa confiança, exercer mais a nossa musculatura, que é da força íntima de seguir adiante. Há uma diferença que é proposta por Rubem Alves entre otimismo e esperança. Ele fala assim, otimismo é quando tudo que está fora de nós, tudo que é externo, está muito bom. E eu estou bem também. Então eu sou um otimista. E esperança é quando as coisas fora da gente, no mundo, não estão legais. Estão complicadas. Mas eu estou bem. E porque eu estou bem, eu tenho esperança. Chico Xavier, certa vez, foi questionado qual a pior dor ou qual o pior desafio
para aquele que é um criminoso? Aquela pessoa que cometeu um crime. Qual a maior dor dessa pessoa? E o Chico respondeu que a maior dor dessa pessoa é de não se sentir filho de Deus. Porque todas as vezes que nós negligenciamos, burlamos as leis divinas, ou seja, a lei de amor, todas as vezes que nós assumimos alguma atitude ou fazemos algo que seja contrário à lei do amor, nós estamos criando para nós um desafio maior, porque estamos nos conduzindo a um processo de nos sentirmos longe de Deus, longe desse amor. E essa sensação nos leva a essa perda dessa filiação, ao desafio do filho pródigo, quando vai se afastando até chegar ao fundo do poço, quando todas as condições já foram perdidas, não há mais nenhum recurso, e ele se vê sozinho. E é nessa situação que a gente perde, às vezes, a possibilidade de nos sentirmos filhos de Deus. Essa é a maior dor para a criatura humana. Mas aí, o Espírito de Emmanuel, em certa mensagem, faz a seguinte pergunta: quem é o criminoso? E ele mesmo responde: o criminoso é um de nós que foi descoberto. Ou seja, não há nenhum de nós, ainda na nossa condição de espíritos imperfeitos, que vamos passar por esses caminhos da vida ainda sem os tropeços. Tropeçar, diz Emmanuel, é natural de quem caminha. Eu estou treinando há algumas décadas, continuo tropeçando de vez em quando. Mas levantar-se, isso é essencial. Então nós precisamos saber se levantar, né? Nós precisamos saber nos reerguer diante desses vales, diante dessas situações difíceis que às vezes deparamos, e a Porsche Nelson nos leva no caminho, temos um buraco e de repente nos vemos dentro dele. Mas os buracos também podem ser aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos faz levar a uma perda de tempo. Gente, quando a gente reencarna, a gente recebe um pacote de recursos. E precisamos usar desses recursos para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa felicidade, como queiram. Toda vez que eu desperdiço ou deixo de usar desses recursos, eu perco oportunidades dentro da nossa vida. São prisões sem grades que a gente se coloca. Barreiras que nos constrangem o movimento. Então precisamos sim pensar: como estou usando do meu tempo? Em Êxodo, conta-se que Moisés saiu com os hebreus do Egito, seguindo pelos desertos. E todos os dias caía para eles o maná. O maná era uma substância viscosa, gelatinosa. E eles usavam desse maná para se alimentarem. Mas o que significa o maná? Significa as horas que você, eu, todos nós recebemos todos os dias. São 24 horas que nós recebemos depositados na nossa conta da vida todos os dias. Então o maná é interessante porque você não pode acumulá-lo. Ele tem essa característica que você tem que usar naquele momento, no presente. Não há como reservar. Não tem como você guardar. Né? A gente gosta tanto de guardar, mas a gente não tem como acumular o maná. É o mesmo que ocorre com as nossas horas. Eu tenho essas horas como depósito todos os dias, mas eu não tenho como conservá-la, como conservá-lo. Então eu me vejo muitas vezes
gastando ou usando desse recurso chamado tempo. Então, a questão para nós fica como estamos usando o tempo em nossas existências. A que estamos dedicando as nossas vidas, né? A que caminhos estamos seguindo? Porque há aqui ou acolá situações em que a gente busca ou que a gente se coloca que são situações que nos fazem perder desse recurso. São aqueles fenômenos da enceradeira. Sabe quando você não sai daquela situação, as coisas ficam sempre ali no mesmo ponto e a gente se demora naquela situação. E a vida exige que a gente movimente. Mas a gente está ali sempre repetindo num ciclo vicioso, né? O espírito de André Luiz nos fala que quando nós reencarnamos, na maioria das vezes, nós nos deparamos caindo nos buracos dos mesmos erros das reencarnações anteriores. Ele chama isso de recapitulação dos nossos próprios erros. A gente tem essa chamada tendência. A gente acha que é só a genética, né? São as tendências que nós trazemos conosco, que alguns chamam de tentações. Essas aí são aquelas coisas que estão como magnetizando-nos e nos levando a situações em que a gente acaba por perder desse recurso. Então, eu trouxe aqui um texto que eu acho lindo e vou pedir licença para ler, do Mário de Andrade. É um texto que chama Valioso Tempo dos Maduros, porque nos leva a uma reflexão muito interessante sobre essa questão de usar o nosso tempo. Ele diz assim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo para lidar com as mediocridades, não tenho tempo para estar em reuniões onde desfilam os egos inflamados, inquieto-me com os invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre as vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir dos seus tropeços, não encanta com seus triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Quantas vezes nós percebemos que a vida transcorre não só como um relógio, não só como uma cronologia em que sucedem os dias, mas se você olhar para trás, você pode perceber que a sua vida tem ciclos. Todos nós temos ciclos dentro da nossa vida, são fases, são períodos. E esses períodos, eles vão acontecendo dentro da nossa existência. O problema é que, às vezes, a gente se apega ao ciclo passado. Às vezes eu estou com uma certa fase de vida e ainda estou vivendo naquela fase anterior. Não dá mais para a gente ter 40 querendo viver 15 anos. Não dá mais para você ser 60 querendo viver como 30 anos. Nós temos ciclos de existência e cada ciclo traz a sua aprendizagem. No entanto, se aquelas coisas do passado estão ainda nos segurando, nos aprisionando atrás, nós deixamos de seguir à frente, obviamente. Então, são situações. Às vezes a gente pergunta para a pessoa assim: como foi sua infância? Como foi sua juventude?
e a pessoa começa a iluminar ali as tragédias, os problemas, os traumas, aquelas brigas, aquelas dificuldades que teve na vida. Mas lembre-se que você é protagonista e roteirista da sua vida. Então você pode escolher aquilo que quer iluminar. Eu posso olhar meu passado e descorrer ali como um filme, um roteiro, em que eu fiz várias aprendizagens e colhi muitos momentos felizes. Eu posso olhar para trás e dizer, eu sou muito feliz, porque tudo que eu olho da minha vida foi um conjunto de progressos, porque eu estou olhando os ciclos em que eu me movimento e vou crescendo e vou percorrendo. Então, nós precisamos considerar que precisamos deixar de perder o tempo, avaliar se estamos nesse fenômeno da enceradeira, se estamos aprisionados, acurralados ali por grades invisíveis que a gente se deixou colocar nos fenômenos da culpa, da mágoa, dos desentendimentos que eu tive com fulano ou ciclano, da traição de um amigo, de alguém, de um parente, de um problema de alguém me acusou injustamente. Então eu preciso começar a deixar essas coisas se resolverem, esses nós da vida começarem a serem desatados, para eu deixar com que a teia da vida construa relações novas, estruture relações que se acomodem novamente, mas de uma forma, de um plano livre, um plano que corre, que transcorre, porque por mais que as coisas aqui à nossa volta, materiais, parecem paradas, estagnadas, não. Tudo está em movimento. Tudo está em vibração neste universo. Nós temos os ciclos das idades, temos o ciclo da lua, o ciclo das marés, os ciclos das semanas, o ciclo das estações, porque todas as coisas estão nesse processo crescente de movimentos. Mas ainda assim, diz Portia Nelson, a gente continua caminhando. E às vezes seguimos pela mesma estrada e caímos de novo no buraco. E agora pelo materialismo, talvez. O materialismo hoje é mais conhecido como consumismo. O consumismo que tem levado tantas vezes a gente desafogar-se assim, né, pelas nossas frustrações, pelas nossas dores. Estou passando por um momento muito difícil da minha vida, vou ao shopping. Vou comprar, vou acumular coisas, vou comprar aquilo que eu sempre quis na minha vida, aquilo que eu deixei de comprar, e a gente vai nesse fenômeno tentando acumular coisas, objetos, materiais para suprir as nossas necessidades, aquele vazio, aquelas situações que a gente ainda não conseguiu resolver, tamponando os problemas que nós nos deparamos pelo consumismo. E então, a gente que reencarnou e aprendemos a ser espiritualistas, acabamos vivendo uma vida materialista, onde a conjugação do ter é muito soberana sobre todas as coisas. Ainda assim, a gente vê nos dias atuais, quando vê uma criança, às vezes uma criança que é ali que está se comportando de uma forma muito interessante, às vezes apresentando um talento na música, que os pais falam, nossa, essa criança vai ser muito rica, porque sabe tocar. Nossa, criança é um gênio, tem uma inteligência, vai ser um engenheiro, vai ser um médico, vai ser... E nós estamos sempre pensando o que o nosso filho vai ficar, com que recursos vai acumular, quão rico vai ser, quão famoso, quão importante no mundo. E nós somos espiritualistas. Não pensamos quão feliz você vai ser, meu filho. Quantas coisas poderá realizar pela humanidade. Quanto progresso poderá colaborar pelas pessoas que vivem à sua volta. Mas nós estamos ligados no ter. Então precisamos aprender a conjugar 3 verbos de uma maneira mais sábia. Ter, ser e fazer. Mas precisamos começar pelo ser, porque isso é o mais importante. O que eu sou?
Qual o papel que eu quero apresentar na minha vida? Quem eu sou? Porque quando eu decidir aquilo que eu sou, vai ficar fácil saber o que eu vou fazer e o que eu preciso ter. Se os papéis que eu vou ter na minha existência foram por mim escolhidos, eu vou saber dizer, eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom marido, vou ser uma boa esposa, vou ser uma boa mãe, vou ser um bom pai, vou ser um bom profissional. Então você tem que entender o que você quer ser. E uma vez que você define o que quer ser, o plano passa para o que você vai fazer para ser. Então, a gente vai fazer as coisas e cada um de nós vamos fazer no nosso estilo. Não é interessante, gente? Se vocês olham, por exemplo, um pé de laranja, o que ele faz? Laranjas. Um limoeiro faz limões. Um abacaxi, um abacateiro. Um abacateiro faz abacates. Então, cada um de nós temos nossas características únicas. E somos reconhecidos não por aquilo que eu falo que eu sou, mas como eu faço. É isso que me revela para a humanidade. É aquilo que eu faço, é que as pessoas sabem quem sou eu, pelo que eu faço. E não pelo que eu digo que sou, e nem pelo que eu digo que tenho. E agora, o ter, ele é o último desse prospecto, né? Desse aspecto. Porque o ter é aquilo que é compatível com o ser e com o fazer. Não tem nenhum problema da gente ter este ou aquele bem, este ou aquele imóvel, este ou aquele recurso. Não tem nenhum problema. Ele só tem que ser compatível com aquilo que eu sou e aquilo que eu preciso fazer. Porque, obviamente, nós não vamos conseguir ser ou fazer neste mundo material se eu não tiver o ter, se eu não tiver os mínimos recursos, se eu não tiver a roupa para vir ao centro espírita, eu não consigo, eu não posso vir de pijama. Então, você tem que ter a roupa, você tem que ter o calçado para caminhar até aqui, ou o recurso para pagar o ônibus. Então, a gente sempre vai precisar do ter, que seja compatível, coerente com aquilo que eu vou fazer, né? Certa vez, Eurípides Barçanufo, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, ele viveu em Patrocínio, na cidade de Minas Gerais, uma das cidades de Minas Gerais, e isso no século passado, se eu não me engano, início do século passado, XIX. E ele começou a estudar o Espiritismo em determinado momento da sua vida. E ele começou a ver as obras espíritas, ficou encantado, absorvido, e começou a ler, estudar. Ele não se cansava, ele era um professor, né? Então ele era uma pessoa com habilidades ali com as letras, mas ele estava assim totalmente entregue, porque ele queria entender Kardec, queria entender o Espiritismo, e ele se dedicava com aquela empolgação. E aí, em um determinado dia, ele teve um sonho com Jesus, imagine. E ele olha para Jesus e as lágrimas corriam dos olhos de Jesus. E ele pergunta: Senhor, o Senhor está chorando? O Senhor chora? Ah, eu sei, certamente é por aqueles que não te conhecem. E Jesus lhe responde: Eurípides, eu choro por aqueles que me conhecem, mas que não praticam os meus ensinos. Porque a gente pode ter muito conhecimento. A gente pode estudar muito Espiritismo. Podemos conhecer muito bem as obras, o Evangelho, e citar vários trechos de cor. Mas se eu não sou, se eu esqueço de ser aquilo que eu digo, aquilo que eu ensino, ou aquilo que eu estudo, aquilo que eu procuro, então não há sentido nessa proposta. Ficamos ainda no buraco, no vazio, porque estamos aprisionados no ser.
E ao correr desse entendimento sobre a nossa trajetória, nós falamos então que somos espiritualistas. E Allan Kardec, quando estuda no livro Gênese, Deus, ele vai nos ajudar a entender que nossa visão espiritualista está diretamente proporcional, nossa visão e nossa vivência como espiritualistas está diretamente proporcional à concepção, à ideia que fazemos de Deus. O que é Deus para nós? É verdade que nós ouvimos, né, aprendemos com Moisés, que Deus é único. E quando a gente aprende que Deus é único, isso aí nos ajuda a eliminar toda aquela história do politeísmo, né? E todas aquelas ideias que a gente tinha ainda do nosso passado. Então nós vislumbramos um novo caminho. Mas aprendemos com Moisés também o Deus que é dos eleitos. O Deus que é de um povo. Um Deus que é de um grupo. Infelizmente, para muitos ainda religiosos, Deus é exclusivo daquela religião, é exclusivo daquele grupo. Quando vem o Espiritismo e vai nos ensinando que Deus não tem privilegiados. É verdade que muitos ainda utilizam-se de intermediários. Às vezes é aquela pessoa, por exemplo, que se dedica a vida toda a uma determinada religião, é um sacerdote de um determinado culto, é aquela pessoa que está inteiramente devotada a determinados afazeres religiosos ou espiritualistas, mas não é pelo título e não é pelo que essa pessoa representa no mundo que Deus lhe trata com mais privilégios ou não. Então, para todos nós, criaturas humanas, somos iguais. Nós que somos pessoas comuns ou aquelas pessoas que são ditas aqui no mundo representantes do divino. Para Deus, a prece de uma pessoa comum ou a prece de um representante divino tem o mesmo valor. Porque Deus nos trata igualmente e respeita todas as suas criaturas de uma forma igual. Aprendemos que não podemos entender Deus intelectualmente. A nós ainda é difícil, porque Deus é inteligência suprema. Nós ainda temos uma inteligência bastante limitada para fazer essa compreensão. E Kardec nos ensina que é como se você fosse de frente ao oceano com um copo d'água e tomasse ali aquele copo d'água e falasse assim: aqui está o oceano. É verdade. Aquela é a água do oceano, mas não é todo o oceano. Às vezes você tem um caneco maior, né? Tem gente que às vezes tem um container, tem gente que tem um balde e pode pegar mais água, mas por mais que você retire água desse oceano, é uma parte somente. Você não consegue representar o todo. Então, intelectualmente, a gente não consegue entender, compreender Deus. Mas o Espiritismo nos apresenta os atributos de Deus. E por que Kardec nos apresenta os atributos de Deus? E ele explica lá na Gênese. Explica porque, a partir desses atributos, nós podemos evitar cairmos em ciladas ou interpretações que nos levam a uma confusão do que é Deus. Então, se você entende que Deus é esse ser absolutamente justo, bom, imaterial, você não vai mais pensar em Deus como aquela figura do velhinho sentado num trono, um rei, capaz de fazer suas determinações, violento. Às vezes, você não vai mais pensar em Deus como a mão de Deus, o olho de Deus, a voz de Deus, porque nós estamos falando de um ser que é imaterial. Então, nós não
podemos até usar esses recursos, porque ainda nós precisamos dessas metáforas dentro da nossa vida, mas nós temos agora uma compreensão melhor do que estamos falando. Então a gente evita cair em determinadas ciladas, às vezes interpretações inadequadas do que é Deus por certas religiões, ou por certas filosofias, ou por certas ciências, que podem equivocar-se nessas definições. Então, estudando esses atributos, nós podemos evitar essas confusões. Nós podemos, a partir do estudo das leis divinas, e aí propomos estudar o Livro dos Espíritos, que nos apresenta um conjunto dessas leis, nós podemos entender melhor Deus. Só que, às vezes, até a gente, né, no Espiritismo, vemos muitas vezes, a gente lê o Livro dos Espíritos, vamos estudar ali o Livro dos Espíritos, os capítulos referentes às leis divinas, e a gente lê como se estivéssemos lendo um código de trânsito, ou uma legislação, um código criminal. E a gente fala, ai, que canseira, ai, meu Deus do céu, isso não termina nunca. Ai, nossa, não dou conta mais de interpretar isso, está repetitivo demais. A gente esquece que ali a proposta não é essa. Nós não estamos falando de uma legislação. Ler os textos, estudar, é como se nós estivéssemos sendo convidados a apreciar. É como se você sentasse ali no alto de uma montanha e de repente visse aquele pôr do sol e você admirasse. Observando aquele pôr do sol, você admira, estuda, observa como as coisas, como os raios vão se assentando, como o dia vai se apagando. E aí você vai admirando. É com essa proposta que nós precisamos nos abrir para também estudar essas leis divinas, porque nos permite entender e interagir mais com Deus. Mas também Kardec nos diz que Deus tem uma outra linguagem. Porque se nós não podemos entendê-lo intelectualmente, podemos senti-lo. Todos nós podemos sentir Deus. Certa vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá se ela fala com Deus em suas preces. E ela disse assim, eu falo. E o repórter perguntou, o que você diz a ele? Ah, eu não digo nada. E ele te responde? Sim, ele me responde. E o que ele te diz? Ele também não me diz nada. E a gente fica assim pensando, o que está acontecendo, né? O que significa isso? A gente olha, por exemplo, na nossa família, quando nasce ali um bebê, uma criança, a mãe às vezes coloca aquela criança no colo, ela não precisa dizer nada. Ela só olha. E a criança olha para ela. Ninguém diz nada, mas diz tudo. Então, às vezes, o silêncio que nos aparece, mas pelo sentir, pelo perceber nessas comunicações que vamos fazendo, nós vamos criando essa perspectiva de Deus em nós. E por que falar em Deus? Por que pensar em Deus? Por que orar? Gente, tudo que você adora, tudo que você coloca no centro da sua vida, você se transforma nisto. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, é o que nós falamos no sentido de adorar. Adorar Deus não é ir no templo, não é sentarmos, não fazermos determinadas disposições ou determinados cultos. Isso não é adoração de Deus. Adorar a Deus, nós adoramos em quê? Em espírito e verdade, nos disse Jesus. Então nós adoramos Deus na profundidade do nosso ser. E quando nós adoramos, pensamos, raciocinamos, ou meditamos, ou fazemos nossas preces, nós estamos ativando esse Deus que está em nós. E passamos a ser representantes de Deus nesse mundo, acalmando este mundo, acalmando aqueles que estão à nossa volta. Aí você pode falar assim, mas eu tenho essa responsabilidade de ser representante de Deus nesse mundo? Por mais que você não queira, toda vez que você mexe com perfume, você é tomado pelo cheiro do perfume. Faz parte da própria natureza.
À medida que nós mais vamos estudando, mais vamos compenetrando nessas ideias, mais exalamos isso à nossa volta, mais exalamos esse perfume, esse conteúdo. E por isso nós agimos neste mundo como esses representantes de Deus aqui na vida. Deus não criou robôs. Deus não criou uma comunidade de espíritos puros de uma vez, mas criou espíritos simples e ignorantes para que possamos, ao longo da caminhada, pela lei da solidariedade, aprendemos a amar uns aos outros. E exercitamos isso na família, exercitamos isso nos grupos de estudo, nos grupos que participamos, no trabalho onde estamos, porque é interagindo com as pessoas, auxiliando e socorrendo alguém aqui ou acolá, prestando solidariedade na palavra, nos gestos, nos pensamentos, nas nossas preces, nós criamos esse círculo de amor, esse ciclo de interação entre nós e desenvolvemos esse amor. E à medida que a gente vai trabalhando esses conteúdos, nós nos acalmamos. E acalmando-nos, nós podemos perceber melhor Deus em nossas vidas. Né? Nós já criamos janelas de oportunidades, porque aí, quando você se acalma, você consegue perceber pelos canais da intuição, pelos canais diversos da vida, às vezes um amigo, um parente, um companheiro, ou nosso anjo da guarda, nos alimentando e nos instruindo, nos dando a inspiração para que nós possamos robustecer desse poder divino e superar as nossas fraquezas, nossas deficiências e transitarmos pelos vales amargurosos da vida ou pelas descidas que damos, mas vamos também conseguindo sair dessas situações. Então é um fortalecimento íntimo que nós fazemos e a certeza de que Deus opera por meio de nós à medida que nós damos tempo. Porque, gente, se há um fator importante na equação divina, se chama tempo. Às vezes a gente fala assim, mas Deus não me atende às preces, eu oro e não sou respondido. E aí tem aquele filme famoso do Jim Carrey, né? Que é o Todo-Poderoso. Ele, de repente, assume o papel de Deus. E a personagem diz que ele fica mais atormentado quando as pessoas começam a pedir, todo mundo do mundo, aquelas vozes todas pedindo coisas. E o que ele faz em um determinado momento? Resolve atender todo mundo. E o mundo vira o quê? Um caos. Porque um pedido é contra o outro pedido, é um paradoxo. Então, uma pessoa pede a outra que o outro pede o contrário daquele. E aí, se for atender todas as coisas dessa forma, não há como haver ordem, não há como haver proveito. Então, Deus opera em nossas vidas com um fator chamado tempo. E aí, lá no livro Entre a Terra e o Céu, a gente vê, como o nosso companheiro aqui nos falou há 15 dias atrás, eu acho, nos ensinou, começa com uma prece, depois de 2 anos de trabalho dos espíritos, aquela prece da criança é atendida. Deus opera por mecanismos do tempo em nossas vidas e pelos mecanismos das reencarnações. Então, nunca venhamos a desesperar, nos diz o espírito de Meimei na sua mensagem que está no livro Ideal Espírita. Não fales, não posso, e não digas, desesperei. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas ao crime. Vou repetir. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas ao crime. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de compreender a alteração necessária no próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. A impossibilidade para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se estás inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia ao peito, medita em prece.
Deus pode. E perdoando e ajudando, sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Edson. Nós temos uns minutinhos. Alguém tem algum comentário? Todo mundo entendeu tudinho? Vai seguir a risca? Não? Ele me pegou aí nessas palavras aí dele aí, viu? Eu tentei adivinhar em qual que eu me enquadro naquele começo ali, ciúme, inveja, vaidade. Eu pensei que ele estava falando comigo. Eu já desisti disso aí, já. Eu já ia pedir para parar. Mas é isso, é bom o estudo porque nos chama a atenção, né? É interessante que ele comentou uma coisa aqui, muito, muito bacana. Emmanuel também nos disse, ele falou muito ensino, né? Muita teoria e pouco amor, receita de um doutor da lei, né? Fica usando para os outros, mas dentro não incorpora, né? Muito bom, obrigado mais uma vez. Estou vendo aqui muita gente aí te mandando abraço aí pela internet aqui nos recadinhos. A nossa Cibele está com a gente também. Um beijo, Cibele, saudade. Quando você puder dar uma passadinha aqui. Muito lindo e intrigante. Intrigante? Bastante. Silma, a gente está pronto? Queria trazer os jovens, né, para eles querem agradecer o projeto que eles fizeram ontem das sacolinhas para entregar para os habitantes dessa cidade, para os necessitados. Então, é uma obra que eles começaram. Então, eles vão vir aqui para falar com a gente. Mas, enquanto isso, eu dou outro recadinho. Eu e a Simone, a gente passou ontem, sábado e sexta-feira, cozinhando. O almoço está de primeira, gente. Né, Simone? Ajuda a mentir aí, né? Nós fizemos tudinho. Faz parte da minha vida. Fizemos tudinho, né? Então, o almoço hoje tá assim, tem uma variedade lá, gente, ó. Dá para vocês comer aqui e ainda levar para casa. É fraterninha, né? Pra gente chamar aí, ó, para dar mais vontade de comer. Eu também queria dar outro aviso, que são as preces intercessoras da nossa companheira Silma e equipe do Amor e Luz, que oferece esse tratamento espiritual à distância, online, para quem esteja necessitado. Se alguém está precisando de ajuda, de conversar, ou sabe de alguém que está enfermo e quer intervir pela pessoa, é só contratar a Silma, ou ali na recepção, pede informaçãozinha, que tem um grupo de oração, né, que é Silma, Terezinha, Walter, que é o mesmo coordenador, os mesmos coordenadores do nosso, do grupo que faz o Evangelho no Lar, para quem queira iniciar o Evangelho no Lar, que é um muito importante, que possa fazer o Evangelho no Lar, é só comunicar com Silma, com Walter ou com Terezinha, e vai um grupo lá com vocês e vai dar as instruções. Muito bem, os nossos jovens chegaram. E eu vou trazer mais uma jovem também aqui, né? Todo mundo, oi, Ana Lu! Oi, Lizeta! Ana Lu lá da Bahia, olha aqui, vem para cá, jovens. Vem para cá. Vou colocar minha máscara aqui. Só deixa um espacinho aí para todo mundo ver a Ana Lu. Leave a space just for they see the... Ana Lu. Ana Lu, vou colocar a Ana Lu todinha na tela aqui, ó, só ela. Hi, guys. Olá, todo mundo. Vocês conseguem me ouvir?
Olá, vamos dividir aqui com os jovens. Eu pedi para participar da reunião hoje para poder exibir fotos dos nossos queridos jovens, que ontem eles realizaram uma atividade social com a ajuda de todos vocês. Então, nós estamos aqui para poder... Não estou te escutando, Ana Lu. Espera um pouquinho só. Aumenta tudo. Fala agora, Ana Lu. Vocês me ouvem? Não? Olha os problemas técnicos. Tá, faz o seguinte, eu tenho uma outra solução. Não está funcionando. Tá. É não, o microfone daqui, é o de lá. É do celular. É do... Só um minutinho. Não é que não, é lá o... É lá, né? Não estou te ouvindo, Ana Lu. Você me ouve? Tá, Melhorou, sim, melhorou. sim. Vai. Eu ouço. Vocês não me ouvem, né? Agora sim. Ah, agora vocês me ouvem? Ah, ok. So, eu, na verdade, estou aqui hoje junto com a juventude e os outros educadores, para agradecer todos vocês pela ajuda que vocês deram à nossa juventude de realizar uma atividade social. E, na verdade, o objetivo maior é porque eu gostaria de mostrar aqui as fotos do evento. Eu preparei um PowerPoint tão lindo e, por algum motivo, eu não estou conseguindo mostrar as fotos do evento de ontem. Mas eu gostaria de agradecer muito o carinho de todos. Estavam presentes ontem, Silma também, Rose, o Wilson nos ajudou muito a comprar o material e, claro, todos vocês. Juntos, nós podemos fazer muitas coisas boas. Então, a juventude está aí agora para dar uma palavrinha e agradecer vocês. Contar um pouquinho de como foi o dia ontem, quantas sacolinhas de lanche nós pudemos doar, né? E agradecer a vocês por essa... Quem vai falar aqui? Who's first? Who is first? All right, how you guys doing? Good. Good. On behalf of, the teens here, we would just like to appreciate and say thank you for helping us give out food to the homeless. We weren't able to do the soup kitchen because we needed a permit, but we were still able to package food and give them to the homeless, make their day brighter, help them out, and we just wanted to, like, truly say thank you. Thank you. Português. Sim. Olá, pessoal. Eu só queria agradecer para todo mundo que conseguiu doar alguma coisa para a gente. A gente não conseguiu fazer o nosso plano original de fazer sopa, mas do mesmo jeito a gente conseguiu Cumprir os objetivos. cumprir o objetivo de doar comida. A gente conseguiu quase 60, doou 60 sacos de comida para pessoas lá na PlayStation e na Broad City. E, Mais uma vez, obrigado. Só comunicar a vocês que nós tivemos uma sobra de dinheiro e que nós vamos usar em outra atividade. Foi bem generosa a doação de vocês. A outra coisa é, nós não, para que vocês entendam, nós não podemos fazer a sopa porque teve uma mudança na lei de Noah. Então, não se pode mais doar comida cozida, preparada publicamente, a não ser que você tenha um permit, uma licença, e essa licença só pode ser tirada se você tem uma cozinha que você possa cozinhar. Eles vão vir inspecionar a cozinha e depois você tem que distribuir em frente do seu estabelecimento. Se é um restaurante, em frente do restaurante, se é uma igreja, em frente da igreja. No nosso caso, seria muito difícil distribuir a comida aqui na nossa porta, né? Isso é uma das coisas. E a outra coisa é, não dava tempo nem para tirar, ainda tem que ter uma pessoa com licença, que tem uma licença
para cozinhar, né, que tem essa licença aí, ainda para ser autorizado para conseguir essa licença. Daí eu fui no departamento de saúde e ela me explicou tudo isso. E ela me falou que se a gente quiser fazer uma doação de comida que está embalada, aí não precisa nem de licença, que é o caso de um suco, um leite, uma coisa, um refrigerante, e inclusive frutas que não estejam cortadas. Não perecível, né? Não, pode ser fruta, mas não pode ser cortada. Ela, por exemplo, uma banana, né, você não pode fazer uma salada de frutas, mas você pode dar a banana, você pode dar uma maçã. Então, foi isso que nós fizemos. Colocamos suco de laranja, água, frutas. Por sinal, ficou um pacote muito bonitinho, um saquinho transparente que eles arrumaram. E ficou muito lindo. Os meninos prepararam ontem e aí nós saímos para distribuir. Foi ótimo, eu adorei a atividade com os jovens. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Amigos, Malu, pode falar. Tá, é bem rapidinho. Eu não consegui aqui fazer o share screen por algum motivo das fotos, mas vocês vão receber as fotos, então, pelo informativo, tá bom? E eu gostaria de agradecer aos pais por confiarem seus jovens em nossas mãos, educadores. Gostaria de agradecer pela uma responsabilidade e muito obrigada por incentivá-los ao trabalho do bem. Muito obrigada. E obrigado pela idealizadora desse evento, que foi a Ana Lu, né? Não, foi Jesus. E sem a ajuda de vocês não seria possível. Os educadores trabalharam com muito empenho, Silma, Rose, Javian, Mônica, Luciana e os jovens, claro. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Ana Lu. Fica bem, Ana Lu. Obrigado pela participação. Obrigado, jovens. Mas se vocês quiserem fazer a sopa, a gente pode fazer e vender aqui, ó. Todo mundo compra. Não, é doação, ué. O que é isso? Não. Você vai ter que doar cenoura e ainda comprar sopa. Aqui é como funciona a coisa aqui, né? Bom, obrigado, hein? Então, agora nós vamos para a nossa parte final. Lembrando do almoço. Wilson, aqui, compra, faz, toma e depois você compra. É o ciclo, é isso aí, ó. Compra tudo, faz e compra de novo feito. Oi, Simone. A gente já tem 4 grupos estabelecidos. Se alguém quiser se voluntariar para nos ajudar na primeira semana, a gente ainda tem vaga. Tem vaga ainda, ó, para ajudar e para doar. Vamos trabalhar junto, para quem quiser. E se não tiver nada para doar, vem só com a vontade de trabalhar, né? Ali, os jovens vão começar a ajudar também na semana de hoje. Já os jovens vão trabalhar na cozinha, já. Olha aí, que coisa boa. Então, tá bom. Obrigado vocês. Thank you so much. Não acredito que ele está mais alto que eu já, o Sam. Então, tá bom. Nós vamos para a nossa parte final. Esqueci de dar algum recado ou não, né? Falei da Silma. Falei do almoço que a Simone preparou com todo carinho. E agora tem outro recado muito especial, que quem tem Amazon, a conta na Amazon, pode entrar dentro e buscar ali para doação, não precisa pagar nada. E, se puder, escolhe o nosso grupo, o Amor e Luz está lá. Quando você comprar alguma coisa, o Amazon faz uma doação para nós. Ai, que legal. Ok? Entrar no Amazon Smile. Já cai no Amor e Luz. Não, será que cai direto ou tem que buscar lá? Tem que buscar o Amor e Luz. Tem que registrar primeiro. Tem que registrar, né? Você tem que ir lá e buscar o Amor e Luz. Love and Light, não Amor e Luz. Love and Light. Ok? Então, se nós pudermos fazer isso, vai ser uma fonte mais do nosso centro. Spirit Groups Love and Light. Tá bom? Então, vamos dar todo mundo um smile.
Eu estou vendo smile todo mundo com a máscara. Eu sei que está todo mundo com smile. Então, nós vamos para a nossa parte final, que é a nossa oração. Algum jovem quer fazer a nossa oração final hoje? Não? Samuel? You want to do the prayers today? Or Delay? Delay, you want to do the prayers? No? Ok. I'm looking for volunteer, no voluntold. Então, eu vou pedir para Simone me fazer a nossa oração hoje aqui. Simone, você está aqui pertinho, já vem aqui fazer a nossa oração final e que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa e que possamos estar aqui na semana que vem. Oh, acho que a Ana Lu conseguiu botar aqui as fotos. Ela faz, ela tem o controle, ela vai passar lá. Ok, Simone. Obrigado. Vamos então, nesse momento, cerrar os nossos olhos e nessa conexão com o Deus interior que temos em nós, vamos pedir que uma chuva de bênçãos caia pelo planeta Terra, levando a todos os cantos e recantos a mensagem de luz, de amor e de esperança que o Mestre Jesus veio nos mostrar. Senhor, passamos por momentos difíceis no planeta, mas que o seu amor possa se projetar nos poderes para que possamos pensar em paz ao invés de guerra, para pensarmos em amor ao invés de lutas, e que o vosso amor possa projetar na terra, para que nós possamos cada vez mais amarmos os nossos semelhantes e intuir em nós a empatia. Que o vosso amor, Senhor, possa levar a todos os cantos, onde houver um coração triste, onde houver um coração que sofre, o sentimento de amor, de paz e de esperança. E que nós possamos sempre estarmos conectados com Deus Pai Todo-Poderoso. Sabemos esperar o nosso tempo e continuar sempre trilhando o caminho do otimismo e da esperança. Que a luz esteja em nossos corações e que possamos estar sempre abertos no nosso caminho para ajudar aqueles que necessitam e principalmente para agirmos melhor hoje do que agirmos ontem. Que a vossa luz, paz e esperança nos guie, nos oriente e que possamos sempre fortalecer a nossa fé, sabendo sempre que Deus está por nós. Assim seja. Só um pouquinho antes de nós entrarmos para ver as fotos rapidinho. Esse é o recadinho que foi em cada bolsa, tá? Esse é o cartãozinho que foi em cada sacolinha. Ok. Obrigado, Ana Lu.